tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu já expus até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 7. E vou continuar a partir do versículo 8. Vamos lá. Motivos de confiança e encorajamento é a epígrafe do texto aí, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então Paulo aí está expondo as lutas do dia a dia de um cristão, as batalhas que ele tinha sofrido ao longo da sua caminhada, ele estava expondo. Só que, apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, ele não estava completamente destruído, porque ele sabia muito bem em quem ele cria, e ele estava levando no seu próprio corpo o morrer de Jesus. Ou seja, morrer por Cristo era viver uma vida plena. Por isso que dizem, tudo somos atribulados. Atribulados aqui, o verbo é tribo, é prensar como uvas, espremer. É um caminho comprimido, estreito, contraído, afligido, angustiado. Interessante que, porém não angustiado, stenorel, que é interessante que ele faz um contraste. Olha, somos atribulados, estamos passando por sendo prensado, exprimido, pressionado, estamos sendo exprimidos como uvas, sim, porém não angustiados. O verbo aqui no sentido de ser dolorosamente restringido em espírito, ou seja, tudo isso que eu estou passando não atinge o meu estado espiritual. Então, não sou atingido dolorosamente no meu espírito. Depois ele perplexo, aporel aqui, perplexo é estar sem recurso, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar, achar-se perdido, estar em dúvida. Ele falou assim, porém, mesmo diante de tudo isso, porém não desanimado. Ou seja, eu não perdi a minha esperança. Aqui, porque ele usa o perplexo, aqui ele usa o verbo aporel, que eu já disse o significado, porém não desanimados, e ele usa outro verbo que é exaporelmai, que é renunciar toda a esperança, estar em desespero ou perder a esperança. Perseguidos, dioco, ou seja, perseguido aqui é ser maltratado, sofrer perseguição por causa de algo. Dá ideia também de fazer fugir, fazer correr, afugentar. Ele diz, porém não desamparados. Egkataleipo é o verbo, ou seja, abandonado, completamente abandonado, deixado para trás, não. Abatidos, abatido aqui é catabalo.
catabalho aqui lançado por terra, prostrado por terra, porém não destruído, apolume, totalmente destruído, morto, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, aí necrósis aí é morte mesmo, de Jesus, para que também a sua vida Zoe, se manifeste em nosso corpo. Ele continua, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Novamente ele vai falar sobre que o morrer para Cristo, o morrer em prol da obra de Deus é ganhar vida. Claro que Paulo tinha em mente aqui a vida eterna, porque a verdadeira vida é a vida eterna. A nossa vida terrestre aqui neste mundo, ela é muito passageira, ela é ínfima, ela é insignificante quando você faz uma comparação ou coloca esta passagem tão rápida diante da eternidade que nós temos pela frente, que nós teremos pela frente. Então, quando você faz um comparativo, 70, 80, 90, 100 anos, mais de 100 anos um pouquinho, mas ninguém vai a 200 anos. 120, 130 no máximo já partiu, morreu. Mas quando você pega esse número e compara com a eternidade, ele se torna insignificante. Por isso que com certeza Paulo tem em mente aqui a vida eterna. Porque nós que vivemos, aí ele usa o verbo zal, que é viver, somos sempre entregues é paradidome, é entregar nas mãos à morte é iros ou thanatos, por causa de Jesus. Ou seja, o cristão sempre vai estar passando por lutas e tribulações, sempre ele vai ser perseguido por causa do Evangelho de Jesus. E o seguinte, dizer que esse ser entregue à morte, ele tem uma consequência, que é o que? Ter vida, para que também a vida de Jesus, aí a vida aí novamente usou o substantivo zoe, a vida de Jesus se manifeste em nossa carne sarx, mortal. E ele continua, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto é o seguinte: eu, para pregar o Evangelho, todo dia eu estou enfrentando a morte, estou enfrentando lutas e tribulações. Você pegar a vida de Paulo, por exemplo, ele passou por muitas lutas, foi açoitado, foi apedrejado, foi dado como morto após o apedrejamento. Tudo isso por causa do Evangelho de Jesus. De modo que em nós, ou seja, em Paulo, opera, aí a palavra energel, o verbo energel, ou seja, é efetuar, porque em nós efetua o que? A morte. Porque Paulo sempre estava enfrentando a morte para pregar o Evangelho. Mas em vós quem? A igreja de Corinto, estava operando o quê? A vida. Porque Paulo enfrentava a morte, lutas e tribulações para levar o Evangelho que salva o homem da morte eterna, que é a verdadeira morte. A morte do corpo físico aqui é somente uma passagem para a eternidade. Ela é um instrumento que nos leva à verdadeira vida ou à verdadeira morte. Porque a morte verdadeira é a morte eterna. É a total separação do homem de Deus. Por isso que você olha, em mim opera a morte do corpo físico, mas é em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito:
Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ele citou aqui o Salmo 116, 10. Tendo, porém, o mesmo Espírito. Pode ver que Espírito aqui, ele colocou o Espírito minúsculo. Ou seja, eles estavam unidos no mesmo sentimento. Aí, tanto a igreja de Corinto como Paulo. Olha, tendo, porém, o mesmo Espírito, a mesma maneira de pensar. Espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E vamos mais. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha a confiança do apóstolo Paulo. Quem é que ressuscitou a Cristo? Deus. Então, sabendo que aquele que ele usou, egeiro, termo egeiro, verbo, é despertar da morte, chamar de volta da morte para a vida. Quem? Jesus. Também nos ressuscitará, também nos trará de volta da morte com Jesus e nos apresentará convosco. Esta era o que? A confiança de Paulo, que um dia ele ressuscitaria e se levantaria juntamente com a igreja de Corinto. Prosseguindo, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Interessante aqui que ele usa, porque todas as coisas existem por amor de vós. Ele, apesar de que não consta aí no texto, o termo grego desse versículo 15, ele não consta aí o termo, deixa eu pegar aqui uma LTT. Se você fosse traduzir assim, porque todas as coisas por causa de vós outros, a fim de que a graça, havendo ela se multiplicado, através de muitos, a expressão de gratidão para abundar para toda a glória. No original grego aqui no texto, não existe o termo existem por amor. Não tem. Então, inclusive a NVI, ela traduz já retirando a palavra amor. A JFA, ela coloca essa palavra amor para que o texto possa ser entendido. Vamos ler na NVI para que vocês possam entender. Tudo isso é para o bem de vocês, olha só. Tudo isso é para o bem de vocês. O que é? Com certeza é o sofrimento, a pregação do evangelho, tudo isso é bom. É como aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Viu que a tradução da NVI, que ela traduz pensamento, a tradução ficou melhor quando tirou a palavra amor, porque o texto grego muitas vezes ele tem que ser traduzido de forma que as pessoas possam compreender. Então quando ele colocou, porque todas as coisas, tá, beleza. O que é todas as coisas no grego? É essa palavrinha aqui, tudo aqui é panta. Então ele começa com um artigo aqui, que é o tagar, panta de umas, ina e haris pleonasasa. E não tem, pode ver que não tem o agape, que é o amor, mas tem o haris, essa palavrinha aqui, o haris, que é ser agradecido, ou a graça, e o euharistian, que é ser grato, gratidão, ação de graças.
E o haris é graça, é favor imerecido. Então por isso que colocou, olha, tudo isso é para o bem de vocês, para que a haris, graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, ou seja, mais pessoas estavam aceitando o Evangelho de Jesus, mesmo em meio a muitas lutas e tribulações, tanto que a igreja passa ou passava, Paulo também estava passando, mesmo em meio a tudo isso, pessoas estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. Por isso que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Faça que transbordem em ação de graças, que é esta palavrinha aqui, ó, Eucaristia. Eucaristia é um substantivo que quer dizer ser agradecido. Faça que transborde ações de graças para a glória de Deus. Então aqui realmente está tendo o contexto. Vamos lá. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, diante desse avanço do Evangelho, as pessoas se multiplicando, vindo até Cristo, o conhecimento de Cristo se aumentando, isso encorajava Paulo. Por esse motivo de que o número cada vez mais de pessoas estão conhecendo o Evangelho, é que fazia com que Paulo não desanimasse. Por isso não desanimamos. Aí é o termo grego, o verbo grego, egkakel. Egkakel dá a ideia de estar completamente desanimado, esgotado, exausto. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem, o homem aí antropos, exterior aí, exo, do lado de fora, se corrompa de afeteiro, ou seja, ser consumido, perder o vigor. Contudo, apesar de tudo isso, o nosso homem interior, ou seja, aquele que está dentro do homem, a alma de Paulo, ela renovava, ou seja, tornar novo de dia em dia, que o verbo aqui é anakaino. Anakaino é tornar novo novamente. Porque, olha só, e aí Paulo vai justificar o motivo de porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele falou que a nossa leve aqui é lafros, ou seja, leve em peso, rápido, passageiro. Por isso que colocou leve e momentânea, paraútica, que é momentâneo, temporariamente, ou seja, é algo rápido, momentâneo. Tribulação, ele vai usar o mesmo termo que ele usou lá em cima, tríplices, produz em nós, ou seja, essa tribulação, tudo isso que ele passou, produz, ou seja, isso, a palavra aqui o verbo grego é katergazomai, que é conquistar, produzir, que se diz conquistar, realizar. Em nós, eterno peso de glória, doxa, acima de toda comparação, ou seja, aquilo que eu vou receber, esse peso de glória, porque glória, doxa, fala de quê? Fala de brilho, fala de majestade, excelência, preeminência, fala de julgamento, de opinião. Então, acima de toda comparação, não tem como comparar. Não atentando, aí para encerrar, ele diz que não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, nas coisas deste mundo, que esse mundo aqui é passageiro, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então Paulo aqui diz, atentando, escopel aqui o verbo é olhar, não olhando para as coisas que se vê em blepa, aí é ver com o olho, com a visão, ou seja,
não olhando, não observando, fixar os olhos, atentar, escopel também é fixar os olhos, não fixando os olhos nas coisas deste mundo, mas nas que não se veem. Ele diz, por quê? Porque as que se veem, aquela que nós vemos com os nossos olhos, são temporais, proskairos, um adjetivo, ou seja, que dura apenas um pouco. Dura apenas um pouco. E ele diz que as coisas, as que se não veem, são eternas. Aí ele usou o adjetivo aionios. O temporais aqui ele usou o adjetivo proskairos. Interessante, proskairos, aí vem o termo kairos, ou seja, que dura pouco tempo. Kairos também é uma medida de tempo. Você tem cronos e kairos. E aqui a palavra que formou proskairos, duas, é pros e kairos, ou seja, que dura apenas um tempo, ou seja, algo temporário. Não dá para se medir, é um tempo, ok, passa. Apesar de ser um tempo não mensurável, mas ele passa. E ele diz que as que não se veem são eternas. Aí ele usou o termo aionios, que é o quê? Sem começo e nem fim, ou que nunca termina, que é eterno. Pois bem, cheguei ao final de mais um capítulo, encerrei o capítulo 4 e no próximo vídeo estarei entrando aí no capítulo 5. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.